Todos, vamos dar início à sessão ordinária do dia 22 de 2 de 2021. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara. Sejam todos bem-vindos. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, há acordo suficiente para o início da presente sessão. Obrigado, senhor secretário. Leitura de um trecho bíblico com a palavra... Quer fazer, câmara? Quer fazer, Cida? Leitura de um trecho bíblico? Com a palavra o vereador Paulinho Motos. Boa noite a todos, boa noite, presidente e todos nobres vereadores. É uma satisfação sempre ler a palavra do Senhor. Um texto muito conhecido, mas eu tenho a certeza que sempre fala conosco. Está no livro de Salmos, de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça, por amor do que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Reverência ao Ina Tatuí. Cidade ternura, terra querida, onde vivemos, ensinos e grandes méritos, é justo que os louvemos. Nas letras novos Setúbal, receber o seu galardão, na caridade, Chico Pereira foi exemplo de cristão. No verde esmeralda, as melancias, no amarelo ouro do abacaxi, lembramos a bandeira do Brasil, as colheitas de Tatuí, no 11 de agosto, Tatuí, da festa de São Jorge, a ternura é tua carga, o coração o teu alforje. A ternura é tua carga, o coração o teu alforje. Passaremos à apreciação, discussão e votação das atas das sessões ordinária e extraordinária do dia 15 de 2 de 2021. Em discussão, em votação.
Aprovado por 14 votos. Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Ofício número 122/2021. Tem este a finalidade de passar às mãos de Vossa Excelência as respostas dos requerimentos números 1 a 3, 5, 10 a 14, 16 a 18, 22, 24, 25, 27 a 33, 35, 36, 38 a 45 e 47, 2020. Renato Pereira de Camargo, secretário municipal de Administração e Negócios Jurídicos. Ofício número 019/2021, RMDT. Ilustríssimo senhor presidente, em atenção ao ofício em referência que encaminha o requerimento número 1487, de 23/11/2020, esclarecemos que a Rua 2, bairro Tanquinho, nesta municipalidade, é integralmente atendida por redes de água e esgotos. Esclarecemos adicionalmente que em vistoria ao local não foi possível compreender qual seria o imóvel objeto desta solicitação. Adriano José Branco, gerente de divisão. Carta de repúdio da Prefeitura de Itapetininga. A Prefeitura do município de Itapetininga e também presidente da região, a prefeita do município de Itapetininga e também presidente da região metropolitana de Sorocaba, Simone Marqueto, vem a público protestar veementemente e repudiar a publicação do Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Administração Penitenciária, na última sexta-feira, 12, na qual foi publicada a construção de um complexo com 4 unidades prisionais no município de Itapetininga. O município já abriga 13 unidades prisionais, sendo 2 penitenciárias e um centro de ressocialização que totaliza uma população cerceária de aproximadamente 3.500 detentos. População carcerária esta que busca quase diariamente atendimento no Hospital Municipal Dr. Léo Orsi Bernardes, sobrecarregando um hospital que atende os munícipes de Itapetininga e mais 13 cidades da região. Nos espanta a falta de comunicação do governo estadual para tratar de assuntos tão complexos que afetam diretamente a vida de todos os moradores da cidade, uma vez que, aumentando a população carcerária, poderá haver o colapso no sistema de saúde municipal, assim como nas demais áreas, pois a instalação de um novo presídio acaba trazendo também as famílias dos detentos, que geralmente se tratam de famílias em situação de vulnerabilidade social. O Estado tem contingenciado gastos com a saúde pública e, a exemplo disso, tivemos a edição da Resolução 1, de 4 de janeiro de 2021, reduzindo em 12% a base mensal dos convênios dos recursos destinados ao Hospital Municipal. Hoje, o Hospital Municipal Dr. Léo Orsi Bernardes atende pacientes de 13 municípios da região e ele custa mensalmente à Prefeitura de Itapetininga R$ 5.570.000, sendo que do valor total mensal o governo do Estado repassa aproximadamente 1,5 milhão, ou seja, somente 26% do montante, que após a publicação da resolução teve esse valor reduzido em 12%. Repudiamos a falta de tratativas do governo do Estado de São Paulo com o município para a instalação de unidades prisionais. Repudiamos a desconsideração do momento delicado em que passamos em meio a uma pandemia. Repudiamos a utilização de recursos que poderiam estar ajudando a salvar vidas, estarem sendo utilizados em programas para a expansão do sistema carcerário. Simone Marqueta, prefeita municipal de Itapetininga. Obrigado, senhor secretário. As indicações, como de praxe, serão encaminhadas à senhora prefeita. Números 161 a 204 de 2021. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos e das moções dessa sessão. Requerimentos números 198 a 307, 2021. 198/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de realizar a manutenção e operação tapa-buracos na rodovia vicinal Monsenhor Silvestre Morari, Estrada Tatuí Quadra, autoria Marquinhos de Abreu.
199/21, requer do Departamento de Estradas e Rodagem, DR, para que informe se existe a possibilidade de realizar a manutenção e operação tapa-buracos na rodovia vicinal Monsenhor Silvestre Morari, Estrada Tatuí-Quadra. Autoria Marquinho de Abreu. 200/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de realizar uma operação de retirada de entulhos na rua Santo Urso, ao lado do número 410, no Jardim Rosa Garcia 1. Autoria Marquinho de Abreu. 201/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de aplicar produtos fumacê para a eliminação de mosquitos pernilongos no Jardim São Paulo. Autoria Marquinho de Abreu. 202/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar limpeza e manutenção da estrada de terra, estrada da represa, no bairro Lajeado, Rio Tatuí. Autoria Marquinho de Abreu. 203/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de notificar os proprietários de terrenos que estão necessitando de limpeza, a fim de evitar a proliferação de animais, insetos e mosquitos, inclusive o da dengue. Autoria Marquinho de Abreu. 204/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar limpeza e manutenção nas estradas do bairro Vale dos Lagos. Autoria Marquinho de Abreu. 205/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de aplicar produtos fumacê para a eliminação de mosquitos pernilongos no bairro do Junqueira. Autoria Marquinho de Abreu. 206/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de aplicar produtos fumacê para a eliminação de mosquitos pernilongos no bairro Colina Verde. Autoria Marquinho de Abreu. 207/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de aplicar produtos fumacê para a eliminação de mosquitos pernilongos na Vila Santa Helena. Autoria Marquinho de Abreu. 208/21. Requer da prefeita que informe se tem conhecimento do uso inadequado de aparelhos eletrônicos, tais como telefone celular, tablets e congêneres por servidores municipais e assemelhados durante o horário de serviço dentro das repartições públicas. Autoria Márcio do Santa Rita. 209/21. Requeiro da prefeita que informe sobre a previsão de obras para recapeamento na rua Rui Barbosa. Autoria João JJ. 210/21. Requer da prefeita que informe sobre a previsão de obras de recapeamento na rua Horaci Gomes. Autoria João JJ. 211/21. Requer da prefeita que informe sobre a previsão de ação de combate à dengue na rua Caridade Terceira, no bairro Colina Verde. Autoria João JJ. 212/21. Requer da prefeita que informe sobre a previsão de obras de recapeamento na rua Hélio Gábalo Leôncio de Sá. Autoria João JJ. 213/21. Requerem da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pavimentação, limpeza de entulhos e capinação na Avenida Jaqueline Polis. Autoria Maurício Couto, enfermeiro, e Débora Camargo. 214/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar limpeza, poda de árvores e calçadas nas vias ao entorno da Praça José de Anchieta. Autoria Maurício Couto, enfermeiro. 215/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a manutenção e remoção dos entulhos depositados na estrada próximo à ponte do Rio Tatuí, na altura da Fazenda Colina. Autoria Maurício Couto, enfermeiro. 216/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar o recapeamento, asfalto novo, na rua Dentista Hamilton Pontes de Abreu, próximo ao Marapé. Autoria Pepinho. 217/21. Requer da prefeita que informe qual a previsão para obras de recapeamento nas ruas do Jardim Aeroporto. Autoria Pepinho. 218/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a revitalização da praça localizada no Jardim Vanderlei, na rua Odilon Camargo Barros. Autoria Pepinho. 219/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a pintura nas guias das ruas do Jardim Tóquio. Autoria Pepinho. 220/21.
requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a sinalização de solo, pintura da faixa de pedestre e colocação da placa de pare na rua Vice-Prefeito Nelson Fiuza, no Jardim Tóquio. Autoria Pepinho. 221/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar a limpeza e capina nas ruas do Jardim Lírio. Autoria Pepinho. 222/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar o recapeamento, asfalto novo, da rua Gladys Bernardes Binotto, no Jardim Tóquio. Autoria Pepinho. 223/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar a limpeza e capina na quadra poliesportiva do São Cristóvão. Autoria Pepinho. 224/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar a limpeza e capina interna na escola Cássio Vieira de Camargo. Autoria Pepinho. 225/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar a melhoria da estrada do bairro do Bambuzal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Márcio do Santa Rita. Gostaria de pedir ao nobre vereador Pepinho a possibilidade de incluir meu nome nesse requerimento de 225/21, se for possível. Autorizado, será incluído. Muito obrigado. 225/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de executar a melhoria da estrada do bairro do Bambuzal com colocação de cascalho. Autoria Pepinho e Márcio do Santa Rita. 226/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de aumentar as ondas e disponibilizar guardas municipais durante todos os dias no posto da Guarda Civil Municipal no distrito de Americana. Autoria Marquinhos de Abreu. 227/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da instalação de uma lombada na rua Salvador Scaglione, na altura do número 325. Autoria Michele Vaz. Pela ordem, senhor presidente. Pela obra do nobre vereador Márcio do Santa Rita. Gostaria de ver com a nobre vereadora Michele, esse requerimento 227/21, a possibilidade de incluir o meu nome nesse requerimento, porque fui solicitado também por moradores daquela via. Autorizado pela vereadora, será incluído Muito obrigado. no requerimento. Portanto, o requerimento 227 passa a ter a autoria da vereadora Michele Vaz e do vereador Márcio de Santa Rita. 228/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de providenciar cascalhamento e colocação de pedras nas duas ruas do bairro Bambuzal. Autoria Michele Vaz. 229/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de atender à reivindicação dos munícipes residentes do residencial Atlanta, que reclamam sobre o mato alto e espesso. Autoria Michele Vaz. 230/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de viabilizar o atendimento dos munícipes residentes no bairro Rio das Pedras, que solicitam a colocação de mais lixeiras ou cestas de lixo. Autoria Michele Vaz. 231/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da restauração da calçada da Praça José Florencio, na altura da rua Eurides Ribeiro Tavares, no Jardim Vanderlei. Autoria Michele Vaz. 232/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade da instalação de uma lombada na rua Francisco Manuel Oliveira, bairro do Santuário. Autoria Michele Vaz. 233/21. Requer da prefeita que informe sobre a situação da regularização dos imóveis cedidos aos moradores do Jardim Tomás Guedes. Autoria Débora Camargo. 234/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação cata-treco nos bairros da nossa cidade. Autoria Débora Camargo. 235/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de implementar lombadas na avenida principal do bairro Vida Nova Tatuí. Autoria Débora Camargo. 236/21. Requer da prefeita que informe se há previsão para encaminhar novos funcionários à Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher. Autoria Débora Camargo. 237/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de colocar uma viatura nas feiras aos domingos com 3 soldados. Autoria Eduardinho. 238/21.
requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de colocar uma cobertura em frente à UPA com aproximadamente 10 lugares. Autoria Eduardinho. 239/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de denominar a nova base do SAMU na rua 7 de setembro, cruzamento com a rua Professor Alberto dos Santos, com o nome da doutora Jaqueline Cardoso Vieira. Autoria Eduardinho. 240/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar limpeza e corte da grama da Praça do Parque São Rafael. Autoria Eduardinho. R$ 241/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de instalar uma lombada ou outro equipamento redutor de velocidade na rua Quintino Bocaiúva. Autoria Marquinhos de Abreu. 242/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de realizar a manutenção e a limpeza na Praça da Igreja Santa Cruz. Autoria Marquinhos de Abreu. 243/21. Requer da prefeita que informe quais serão as ruas que receberão recapeamento no Jardim Gonzaga. Autoria João Éder. 244/21. Requer da prefeita que informe quais ações de infraestrutura serão realizadas na rua 7 de abril, em numeração sequente ao número 814. Autoria João Éder. 245/21. Requer da prefeita que informe se a proibição para o consumo de bebidas alcoólicas em praças terá caráter permanente ou somente enquanto perdurar a pandemia. Autoria João Éder. 246/21. Requer da prefeita que informe qual é a possibilidade de gramar o campo de futebol localizado entre as ruas Anísio Mariano Correia e Boaventura Antônio Cunha, no residencial Astória. Autoria João Éder, Renan Cortez e Pepinho. 247/21. Requer da empresa de ônibus Rosa Limitada que informe sobre a possibilidade de ampliação do ponto de ônibus. Autoria Eduardinho. 248/21. Requer da prefeita que informe como está o planejamento para a execução das obras de iluminação na via de acesso entre o Jardim América e a Vila Santa Luzia. Autoria João JJ. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de solicitar ao proponente a inclusão do meu nome nesse requerimento. Autorizado. Obrigado. Portanto, requerimento 248, autoria João JJ e João Éder. R$ 249/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de formular um convênio entre a Prefeitura Municipal de Tatuí e Ministério da Saúde para a implantação do serviço de motolância em nosso município. Autoria Renan Cortez. 250... Requerimento 249, portanto, autoria Renan Cortez, Cíntia Yamamoto e João JJ. 250/21. Requerem da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a abertura de um núcleo do EJA, Educação de Jovens e Adultos, na Vila Angélica. Autoria Renan Cortez e João Éder. 251/21. Requer da prefeita que informe se existe a possibilidade de instalar lixeiras em toda a extensão do marginal do Ribeirão do Manduca, especialmente nos locais onde a população pratica esporte e caminhada e corrida. Autoria Marquinhos de Abreu. Senhor presidente, só questionando o vereador Renan Cortez, o requerimento 249 já foi assinado pela vereadora Cíntia e pelo vereador João JJ? Só para auxiliar a secretaria, caso fosse necessária a coleta das assinaturas. Pode ser, Renan? 250/21. Portanto, o requerimento 250/21 passa a ter a autoria dos vereadores Renan Cortez, João Éder e Claudião Oklahoma. Pela ordem, senhor presidente. Márcio. Gostaria de requerer também do nobre vereador João Éder
Alves e outros, a inclusão do meu nome no requerimento 24621, a possibilidade? Autorizado. Portanto, o requerimento 246 passa a ter a autoria dos vereadores João Éder, Renan Cortes, Pepinho e Márcio de Santa Rita. 252/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma operação tapa-buracos na rua Gilson Francisco Rodrigues, altura do número 319, no Jardim São Conrado. Autoria Paulinho Motos. 253/21. Requer da prefeita para que informe sobre a possibilidade de instalar uma academia ao ar livre e um playground infantil na praça situada na rua Antônio Hernandes Barrinovo, no Jardim América. Autoria Paulinho Motos. 254/21. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o devido reparo na ocorrência da erosão da rua Paulo Iazete, no Jardim Planalto. Autoria Paulinho Motos. 255/21. Requer da prefeita que informe se a nossa cidade está com programação para a realização do serviço Catatrecos. Autoria Paulinho Motos. 256/21. Requer da prefeita que informe quais as providências adotadas para a implantação de um centro de atenção psicossocial, álcool e drogas, CAPS-AD. Autoria Paulinho Motos. Questão de ordem? Poderia colocar meu nome também, Paulo. Então, 256, João. Autorizado. Portanto, o requerimento 256, autoria Paulinho Motos e Marquinho de Abreu. Novo vereador Eduardo. Senhor presidente, o meu requerimento de número 307 foi o mesmo requerimento do 291. Então, eu gostaria de pedir a retirada de um deles, né? No caso, acho que o 307. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, novo Acho que vereador Eduardo Salum. algum erro de assessoria. Será retirado. Requerimento 307. 257/21. Requerem da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar o devido reparo na ocorrência de erosão na rua Antônio de Sales, altura do número 191, no Parque São Rafael. Autoria Paulinho Motos e Renan Cortes. 258/21. Requerem da prefeita que informe sobre a criação do Centro POP, unidade pública voltada para atendimento especializado à população em situação de rua. Autoria Valdir de Proença e Renan Cortes. 259/21. Requer da prefeita que informe para quando está previsto a total revitalização da Avenida 11 de Agosto. Autoria Valdir de Proença. 260/21. Requer da prefeita que informe se está prevista a instalação de um semáforo nas junções da Avenida 11 de Agosto com a Avenida Cientista José de Barros Magaldi. Autoria Valdir de Proença. 262/21. Requer da prefeita que encaminhe o cronograma de trabalho do Programa de Obras e Manutenção das ruas do bairro Rio das Pedras. Autoria Fábio Villanova. 262/21. Requer da prefeita... Aliás, pulou 261. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de iluminar o entorno do lago existente na Praça Mário Costa, no Jardim 11 de Agosto. E aí o 262 foi lido já. Esse 261, autoria Valdir de Proença. 263/21. Requer da prefeita que informe a data que será realizada a manutenção da calçada na rua 11 de agosto, na altura do número 1340. Autoria Fábio Villanova. 264/21. Requer da prefeita que informe sobre o cronograma de capinação e limpeza de área pública, bem como reparos da capa asfáltica da rua Ângelo Polis, Vila Bandeirantes. Autoria Fábio Villanova. 265/21. Requer da prefeita que informe se a manutenção do asfalto da rua José Cardoso, em toda a sua extensão no Jardim Tatuí, está contemplado na operação Tapa Buracos. Autoria Fábio Villanova.
266/21, requer da Eletroeletricidade Serviços S.A. que informe se existe a possibilidade de realizar a poda de árvore localizada na esquina da rua João Felipe de Barros com a rua José Cardoso, no Jardim Tatuí. Autoria Fábio Villanova. 267/21, requer da prefeita que informe se a manutenção do asfalto na rua Luiz Rodrigues de Souza, no Jardim São João, está contemplada na programação de operação tapa-buracos. Autoria Fábio Villanova. 268/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar nas calçadas de nossa cidade rampas de acessibilidade para pessoas com mobilidade reduzida e pisos táteis de alerta e direcional para os deficientes visuais. Autoria Fábio Villanova. 269/21, requer da prefeita que informe sobre quais as providências efetivas foram adotadas no mandato 2017 a 2020 para reduzir as despesas com energia elétrica. Autoria Fábio Villanova. 270/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de desobstrução da rua Renato Xavier de Barros, no Jardim Gramado. Autoria Fábio Villanova. 271/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de providenciar nas calçadas do novo complexo viário Orlando Teles rampas de acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida e pisos táteis de alerta e direcional para os deficientes visuais. Autoria Fábio Villanova. 272/21, requer da prefeita que informe sobre quais providências estão sendo adotadas referente à capinação das áreas públicas e particulares situadas no Parque Lincoln. Autoria Fábio Villanova. 273/21, requer da prefeita que informe sobre quais providências estão sendo adotadas referente à capinação e construção de calçadas em áreas públicas e particulares situadas na rua Benedito Faustino da Rosa. Autoria Fábio Villanova. 274/21, requer da prefeita que informe sobre quais providências estão sendo adotadas referente à capinação do imóvel situado na rua Ângelo Antônio Martins. Autoria Fábio Villanova. 275/21, requer da prefeita informações referente à solicitação protocolada em 4/1/2021 sobre número 615-616, referente à remoção de entulho e capinação de área pública localizada no Jardim Paulista. Autoria Fábio Villanova. 276/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar uma vistoria no imóvel situado na rua Nhonho da Botica, número 291, a fim de verificar e eliminar eventuais focos de proliferação do mosquito da dengue. Autoria Fábio Villanova. 277/21, requer da prefeita que informe quando será realizada a manutenção da boca de lobo situada na rua 11 de agosto, em frente à Casa de Acolhimento de nossa cidade. Autoria Eduardo Salum. 278/21, requer da prefeita que informe quando será realizada a manutenção da calçada da rua 11 de agosto. Autoria Eduardo Salum. 279/21, requer da prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar a implantação de lixeiras comunitárias no Jardim Rosa Garcia 2. Autoria Eduardo Salum. 280/21, requer da prefeita que informe sobre quais foram os valores totais pagos pelo município em exames laboratoriais no período de início do serviço realizado por empresas privadas até o presente momento. Autoria Eduardo Salum. 281/21, requer da prefeita que informe de que forma os cursos de formação oferecidos para os inspetores e auxiliares de serviços educacionais atuantes nas escolas públicas municipais são distribuídos pelas unidades de ensino e pelos servidores. Autoria Eduardo Salum. 282/21, requer da prefeita que informe se está no planejamento da atual gestão realizar um programa de renegociação de dívidas referentes às taxas e impostos municipais. Autoria Eduardo Salum. 283/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de ser divulgado no site da prefeitura o cronograma constando os dias, horários e locais em que é realizada a coleta seletiva pela Cooperativa de Reciclagem de Tatuí, Coreta. A autoria Eduardo Salum.
284/21, requer da prefeita que informe sobre quais ações de proteção da infância e juventude têm sido desenvolvidas pelo Conselho Tutelar durante o período da pandemia. Autoria, Eduardo Salum. 285/21, requer da prefeita que informe sobre quais são os critérios utilizados para a criação da faixa de classificação de risco no pronto atendimento da UPA. Autoria, Eduardo Salum. 286/21, requer da prefeita que informe sobre quando será realizada a manutenção da via denominada Estrada do Bambuzal, situada na Vila Americana. Autoria, Eduardo Salum. 287/21, requer do capitão da Polícia Militar, senhor Luiz Fernando Caldini, comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar de Tatuí, São Paulo, para que intensifique o patrulhamento policial nos bairros rurais do Gramado, Queimador do Meio, Campinho e Palanques, frente às queixas de furtos e roubos. Autoria, Eduardo Salum. 288/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de intensificar o patrulhamento policial nos bairros rurais do Gramado, Queimador do Meio, Campinho e Palanques. Autoria, Eduardo Salum. 289/21, requer da prefeita que informe sobre quais estudos estão em andamento no município com a finalidade de identificar novas cepas do vírus que possam já estar em circulação na cidade. Autoria, Eduardo Salum. 290/21, requer do delegado seccional da Polícia Civil, Dr. Marcelo Murat, que informe sobre a possibilidade de intensificar as diligências policiais nos bairros rurais do Gramado, Queimador do Meio, Campinho e Palanques, frente às queixas de furtos e roubos. Autoria, Eduardo Salum. 291/21, requer da prefeita que informe sobre quais têm sido as ações realizadas quanto à fiscalização dos protocolos de segurança do Covid-19 nas indústrias, comércios e demais estabelecimentos com atendimento ao público, a fim de evitar a proliferação do vírus. Autoria, Eduardo Salum. 292/21, requer da prefeita que informe por qual razão não está sendo realizadas obras de melhoria e manutenção na estrada vicinal Monsenhor Murari. Autoria, Eduardo Salum. 293/21, requer da prefeita que informe por quais razões foram reduzidos os horários do transporte coletivo da linha que atende o bairro Americana. Autoria, Eduardo Salum. 294/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a limpeza e capinação nas margens do Ribeirão Manduca, paralelo à rua Benedito Gabriel de Moraes, bem como instalar alambrado no encosto do Ribeirão. Autoria, Claudião, Oklahoma. 295/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de instalar banheiro químico na Feira Livre, realizada toda quarta-feira na Praça Ayrton Senna, na Vila Doutor Laurindo. Autoria, Claudião, Oklahoma. 296/21, requer da prefeita que informe se há estudo de tráfego no estacionamento do supermercado Barbosa, haja vista que se trata de uma saída de estacionamento localizada na esquina de uma rotatória de grande fluxo de veículos. Autoria, Claudião, Oklahoma. 297/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a higienização na rua 7 de Abril, no trecho entre a rua 15 de Novembro e rua Santa Cruz, no centro. Autoria, Claudião, Oklahoma. 298/21, requer da prefeita que informe se já existe um planejamento para a instalação de lombadas na rua 11 de agosto, no Jardim Lucila. Autoria, Claudião, Oklahoma. 299/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar estudo para otimizar e aperfeiçoar o uso do transporte público coletivo na rua Francisco Antunes, no bairro Inocope, pois de um lado ficam os passageiros de circulares e do outro os alunos. Autoria, Claudião, Oklahoma. 300/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de promover um programa de prevenção voltado à saúde bucal aplicado nas escolas da rede pública de ensino. Autoria, Claudião, Oklahoma. 301/21, requer da Sabesp local que informe sobre a possibilidade de enviar uma equipe na rua 11 de agosto, nas proximidades do supermercado Dia, a fim de que se verifique e tome providências quanto ao buraco existente na calçada, próximo a um hidrômetro. Autoria, Claudião, Oklahoma.
302/21, requerem da prefeita que informe sobre a possibilidade de promover estudos e que nos informe qual é o valor de investimento necessário para trocar a iluminação pública para lâmpadas LED, especificando o custo nas ruas e avenidas, órgãos municipais e praças. Autoria, João Éder, Renan Cortes. Pela ordem, senhor presidente. A obra do novo vereador Márcio Santa Rita. Vê a possibilidade da inclusão do meu nome também nesse requerimento, ao nobre vereador e os demais. O Eduardo Salum também? Muito obrigado. Portanto, o requerimento 302/21, autoria dos vereadores João Éder, Renan Cortes, Valdir de Proença, Maurício Couto, enfermeiro, Cíntia Yamamoto, Gabriela Xavier, Eduardo Salum, Márcio de Santa Rita, João JJ e Paulinho Motos. 303/21, requerem da prefeita que informe qual a possibilidade de abrir um centro de apoio do combate à dengário aos moldes da instalada na Santa Casa, na UBS do Jardim Santa Rita. Autoria, João Éder, Márcio de Santa Rita e Renan Cortes. 304/21, requerem da prefeita que nos informe qual a possibilidade de instalar playground, academia ao ar livre, bancos e luminárias em terreno público localizado entre as ruas Anísio Mariano Correia e Boaventura Antônio Cunha, no residencial Astória. Autoria, João Éder, Renan Cortes e Pepinho. 305/21, requer da interventora da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí que informe se o imóvel localizado na rua João Saulo Reis, ao lado do número 290, no Jardim Gonzaga, é de posse dessa instituição, e se existe algum planejamento de utilização ou mesmo venda do local. Autoria, João Éder. 306/21, requer da prefeita que informe quantos pacientes ostomizados são atendidos pelo Sistema Único de Saúde do município e se é realizado um acompanhamento contínuo desses pacientes. Autoria, Eduardo Salum. 307/21, conforme solicitado pelo proponente, foi retirado. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Pela ordem, quem pediu? O vereador Fábio Villanova. Eu gostaria de pedir autorização para ser incluído no requerimento 250/21 do Renan, do João Éder, e do 256/21 do Paulinho Motos. Autorizado. Será feita a inclusão dos dois. Com a palavra a vereadora Cíntia Yamamoto. E o próximo, o vereador Paulinho Motos. Boa noite, senhor presidente. Eu gostaria de me incluir em dois requerimentos da sua autoria, 203 e 204. Autorizado. E no 245 do João Éder, se ele autorizar também. Obrigada. Autorizado, Cíntia. Com a palavra, o vereador Paulinho Motos. Senhor presidente, queria pedir para que incluísse meu nome, se fosse possível, no 250/21, Renan e o João. E Autorizado. 246/21, também do João Éder, e acho que outros. Autorizado. 258/21, do Valdir. Autorizado. O 303/21, do João. Autorizado. E o 304/21, também do João e outros. 303 e 304. 303 e 304. Autorizado. Será feita a inclusão. Senhor presidente, eu gostaria, pela ordem, de solicitar ao vereador Valdir de Proença autorização para assinar o requerimento 261. Autorizado. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das moções. Moções números 094 a 101/21. 094/21. Aplausos e congratulações ao ilustríssimo Tenente Coronel PM Luiz Fernando Caldini,
em razão da sua assunção no comando do 22º Batalhão de Polícia Militar do Interior e pelos relevantes serviços prestados à população na manutenção da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Autoria Marquinhos de Abreu. 095/21. Aplausos e congratulações à senhora Benedita Vieira Rossi pelo trabalho social realizado em nossa cidade. Autoria Maurício Couto, enfermeiro. 096/21. Aplausos e congratulações ao Banco de Alimentos pelo notável trabalho realizado. Autoria Débora Camargo. 097/21. Aplausos e congratulações a toda a equipe da fiscalização do município, na pessoa da senhora Débora Miranda Sinisgali e o senhor João Carlos Costa, Tico, em razão do notável trabalho e empenho em prol da municipalidade. Autoria Marquinhos de Abreu. 098/21. Aplausos e congratulações ao pastor Wagner da Silva Bonfim e sua esposa Ana Maria Lemos de Oliveira Bonfim, em razão dos 4 anos... Pastor, presidente, aqui. Pastor e presidente, em razão aos 4 anos presidindo o campo regional Tatuí São Paulo da Assembleia de Deus de Madureira. Autoria Paulinho Motos. 099/21. Aplausos e congratulações à senhora Tatiana Roberta Mota, conhecida como Tati Mota, idealizadora do projeto Mãos que Alimentam com Amor, desenvolvendo um trabalho em prol da população carente de nossa cidade. Autoria Claudião Oklahoma. 100/21. Aplausos e congratulações ao senhor Francisco de Souza Júnior, conhecido como Júnior Chiquito, proprietário da loja Souza Pneus, pelo notável trabalho de destaque realizado por esta empresa no ramo de serviços automotivos e pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da população carente. Autoria Claudião Oklahoma. 101/21. Aplausos e congratulações à senhora Rita Corrade e sua equipe, em virtude da realização da campanha de doação de sangue e medula óssea no último dia 6 de fevereiro, nas dependências do SEMEN. Autoria João Éder. Pela ordem, o novo vereador Paulinho Motos. Por gentileza, Paulo. Tem que ser na tribuna para ficar gravado. Pedi ao nobre vereador Cláudio para incluir meu nome no requerimento 100/21 do Júnior. Autorizado. Mais alguém? Então nós vamos abrir o tempo para os vereadores se inscreverem para a discussão dos requerimentos e das moções também. Solicito que a Luana faça a abertura de 60 segundos. Alguém com dificuldade? Renan Cortes. Paralisa o tempo um pouquinho, Luan, por gentileza. Foi, Renan? Pode continuar o tempo. Obrigado. Solicito que paralise o tempo, Luana, por gentileza. E o vereador Eduardinho, amigo do povo, está com dificuldade. Quem mais? A vereadora Débora. Peço uma assistência da nossa parte técnica, departamento nosso. O Bernardo já está chegando aí, ele vai verificar. Vereador Eduardinho, conseguiu? Conseguiu? Alguém mais? Então nós vamos abrir o tempo novamente, tem 12 segundos ainda.
Pode abrir, Luana. Obrigado. Quatorze oradores. Nós vamos verificar o tempo. Três minutos para cada vereador fazer o uso da palavra, conforme nosso regimento interno. O primeiro a fazer o uso da palavra é o vereador Renan Cortez. Boa noite, presidente. Boa noite, membros da mesa. Boa noite, nobres pares, público que nos assiste pela nossa Câmara TV. Falar rapidamente aqui de alguns requerimentos que nós apresentamos nessa noite, em conjunto com outros colegas. Nós temos ali um requerimento, fazendo pedido que seja feito uma parceria com o Ministério da Saúde, que requer a motolância no nosso município. Acredito que seja de extrema relevância, a gente pede que seja estudado com muito carinho, a gente sabe que não é fácil, essas parcerias, esses convênios não são do dia para a noite, mas a gente deixa aqui esse pedido com muito carinho, até porque esse benefício poderia pode melhorar a ocorrência da nossa unidade de saúde, que faz esse atendimento emergencial, em 3, 4, 5 minutos, e pode ser um período de tempo letal para aquela pessoa que necessita daquele atendimento emergencial. Também nós temos aqui um pedido também do Centro Pop. Parabéns, Valdir Proença, que foi atrás aí, pesquisou, me apresentou esse benefício. Então nós também estamos pedindo para que seja avaliado e feito esse estudo, porque são pessoas de alta vulnerabilidade. E esse centro, ele traz para essa população uma segurança dos seus pertences, uma higienização pessoal, entre outros fatores. Para encerrar, eu queria falar também do EJA. Nós fizemos a ampliação já para o bairro do Santa Rita, né, Márcio? Saímos da unidade única do centro e fomos para o Santa Rita, trazendo um benefício maior em questão de tempo e de viabilidade para aquele morador daquele bairro para estar concluindo os seus estudos, né? Não precisando mais se deslocar para o centro, o que para muitas pessoas era um impedimento para estar concluindo os seus estudos. Então nós pedimos que seja feito um estudo para que nós possamos abrir a terceiro núcleo, terceira unidade no bairro da Vila Angélica. É uma população também que fica um pouco afastado do nosso município e pode contemplar também mais alguns bairros que estão no entorno ali do bairro da Vila Angélica. E estava me esquecendo aqui, acabei me lembrando também da questão do dengário, né, Márcio? Muito bem observado por você. A dengue é uma doença que afeta muito o munícipe, a pessoa, né, o ser humano, fisicamente, né, Márcio? Então fica um pouco complicado de estar pegando um ônibus, dependendo da situação, até mesmo 2, né, Márcio? Para estar chegando aqui. E então foi um passo, um pedido que foi dado em prol daquela população ali, que está um pouco afastada do nosso centro da cidade, para que tenha um atendimento mais rápido e de benefício. Obrigado, presidente. Obrigado, novo vereador Renan. Com a palavra o vereador Claudião do Oklahoma. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, pessoal que está nos assistindo. Quero aqui pedir uma atenção do poder público
como o Renan falou, da dengue. Parabéns, Márcio, Renan, pelo dengário lá do Santa Rita. Sei da extrema necessidade. E quem já pegou dengue sabe da dor no corpo, que é terrível, e você ficar de lá para cá. Então, aqui sobre o requerimento 294, na rua Benedito Gabriel de Moraes, que é ali na ponte do Marapé ali. Eu estive lá, a população, os moradores dali me ligaram. É triste a situação e é logo na entrada da cidade. Eu sou os turistas, ou quem está chegando na nossa cidade, chegou ali na ponte. Se você olhar ali do seu lado, você vai ver ali aquela capoeira de mato. É o Ribeirão passando ali sujo, que já não tem muito o que se fazer, porque a culpa é nossa também. A culpa é da população. E ali, então, que os secretários, o poder público, vá ali dar uma atenção que não é só dengue. Pernilongo é difícil. E outra coisa também que me chamou a atenção, não tem nenhuma proteção. Ali não tem uma grade de proteção, não tem nada ali. Como os moradores falaram, os impostos chegam até nós e aqui estamos esquecidos nesse trecho aqui. O Pepinho passa por lá, a pé sempre, eu estou vendo ele por lá, o Pepinho é prova disso, né, Pepinho? Que é difícil eles lá. Então, conto com o apoio do poder público para que vá lá na rua Benedito Gabriel de Moraes. E também fortalecer o pedido do Renan e do Márcio também, lá para o dengário do Santa Rita. A parte, vereador. Claro. Obrigado pela parte, nobre vereador. Como você falou, referente à dengue, infelizmente está se alastrando na nossa cidade. O bairro Santa Rita, infelizmente, bastante pessoas lá foram infectadas pelo mosquito. Não é somente aí esse vírus, mas tem o vírus da dengue também. Que, infelizmente, eu também fui picado. Eu sei o quanto é difícil. Você está deitado e você não conseguir levantar e permanecer de pé. Então, todos nós temos que estar atentos com isso. E levar os conhecimentos dos nossos vizinhos, dos nossos familiares. Porque às vezes você cuida, mas será que o seu vizinho também está cuidando? Isso é muito complicado. Tá ok? Muito obrigado pela parte, nobre vereador. Também falando que a dengue é culpa nossa. Nossa. De todos nós. Obrigado, nobre vereador Claudião. Com a palavra o vereador João Éder. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite também ao Eduardo Domingues, relator do Progresso, que inclusive está voltando, né, Eduardo, de uma situação que foi acometida pela dengue. Foi esse assunto aqui abordado. Agradeço, inclusive, ao Márcio, ao Renan, ao Claudião, por compartilhar, por levar essa ideia até nós em relação ao dengário lá no Santa Rita, uma região populosa da cidade, e que a gente observou um surto muito grande. E realmente, como o Renan bem destacou, essa locomoção para quem já está com o corpo debilitado é uma coisa muito séria. E um dengário naquela região, com certeza, ia beneficiar muito a população. Comentar também sobre o requerimento 302, que assinamos juntamente com vários vereadores, sobre a promoção de um estudo aqui no município, quanto ao valor de investimento para a troca da iluminação, tal qual nós temos hoje para a iluminação LED. Eu acho que é um sonho geral nosso, principalmente da população, que a cidade receba essa iluminação LED, que hoje tem sido tendência em muitos municípios do país, alguns aqui do estado de São Paulo também. Nós tivemos na última semana uma reunião com o Eduardo Zornoff, da Electro, e por pesquisas que nós temos observado, nós vemos que além da questão da qualidade da segurança pública que a iluminação LED oferece, a economia que ela gera, em torno de 45% a 55%, é uma economia muito positiva ao município. Então, nós sabemos, claro, que existe a demanda por investimento momentâneo alto, mas a promoção dessa iniciativa, com certeza, tem tudo para ajudar
tanto na qualidade de vida da população, quanto na qualidade financeira dos cofres públicos aqui do município. E também agradecer ao Renan, e o requerimento foi assinado também pelo Paulinho e pelo Fábio, ou Claudião, quanto à questão do núcleo do EJA no bairro Vila Angélica. O Renan trouxe até nós essa situação muito assertiva. A educação ela deve ser vista como prioridade, transforma vidas, oferece oportunidades, e nós sabemos quantas pessoas daquela região da cidade necessitam ter o EJA à disposição. Mas a questão da distância, aqui para o centro da cidade ou para o Santa Rita, às vezes impede esse acesso. Então, quando o Renan apontou para nós essa necessidade, contou com o nosso apoio, conta com o nosso apoio, porque é uma iniciativa muito importante para toda a cidade, em especial para aqueles moradores da região, tanto da Vila Angélica quanto dos bairros adjacentes. Uma boa noite a todos. Obrigado ao vereador João Éder. Com a palavra o vereador Valdir Proença. Declinou. Com a palavra o vereador Eduardinho, amigo do povo. Senhor presidente, mesa, nobres pares, guarda municipal, funcionário público e povo que nos assiste. Quero fazer um comentário rápido sobre o requerimento 237/21, que pede o apoio da Guarda Municipal na Feira Livre aos domingos, a partir das 3 horas da manhã, quando os feirantes vão para o trabalho, e às vezes sofrem com as pessoas que têm, voltando às suas baladas noturnas, e entram e ferem, às vezes, veículos dos próprios feirantes. Mas eu também gostaria de falar, presidente, sobre a doutora Jaqueline Cardoso Vieira, que faleceu em Tatuí, devido ao Covid, que foi médica do SAMU. Quando inaugurou o SAMU, ela foi a médica do SAMU, e não completou os 10 anos por motivo de falecimento do Covid. Sabemos que era morador de Itapetininga, mas prestou um serviço maravilhoso em Tatuí. Antes de ela ser médica do SAMU, ela também trabalhou no pronto-socorro. Então, a base nova do SAMU lá embaixo, na 7 de setembro, ainda não está nomeada. E eu faço uma indicação ao prefeito a possibilidade de colocar o nome da doutora Jaqueline Cardoso Vieira na base do SAMU. Requerimento 247/21 vai direto para a empresa Rosa. Com a privatização do mercado municipal, o requerimento, eu faço a empresa, eu gostaria de saber se já estão fazendo um croquis, um projeto novo, sobre os pontos de ônibus frente ao mercado. A gente vê que hoje a decadência dos pontos de ônibus frente ao mercado era muito grande. Vocês podem reparar, nobres vereadores, que de chuva a pessoa tem que pôr o pé na água para subir no ônibus, não é isso, vereador Márcio? Vocês podem ver que não protege de sol nem de chuva. A prefeita Jaqueline Sorocaba construiu na Avenida Ipanema as novas bases dos ônibus. Ficou maravilhoso. Agora, o mercado municipal vai ser privatizado. Automaticamente, o horário de expediente aumenta. Então, a necessidade dos munícipes terem transporte era muito grande. Então, peço à empresa Rosa que melhore os pontos de ônibus e deixe o requerimento à disposição. Se mais algum vereador quiser assinar comigo, o requerimento vai direto para a empresa Rosa. Boa noite, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, novo vereador Eduardinho, amigo do povo. Com a palavra, a vereadora Cíntia Yamamoto. Declinou. Com a palavra, a vereadora Débora Camargo. Eu vou defendê-la. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres. Boa noite a vocês que estão nos assistindo pela internet. Eu quero falar a respeito do requerimento que eu fiz, o 234/2021. Esse requerimento é a respeito
se seria possível a gente conseguir uma operação catatreco. Eu estou recebendo muitas reclamações de pessoas que com entulhos, que esse entulhos está causando mais ainda a dengue. Então, seria uma campanha como foi feito no início de 2017, do Abrace Tatuí, para todos saírem aí catando os entulhos. Infelizmente, a população não ajuda, muitas pessoas jogam em qualquer lugar aí, e isso está aumentando cada vez mais o caso das dengues aqui na nossa cidade. Também queria falar a respeito do requerimento 233/2021. Esse requerimento é a respeito de 30 famílias que moram numa área invadida, ali no Tomás Guedes. E eu estive o ano passado conversando com o Luiz Paulo, com a doutora Juliana, onde ficou de resolver a situação daquelas famílias, pois a água que eles bebem são umas águas muito sujas. Eu vi, é uma água, infelizmente, que não dá para se beber. E são mais de 30 famílias que vivem em estado de extrema vulnerabilidade social ali no Tomás Guedes. Então, queria pedir um apoio aí da Prefeitura para nos ajudar. Agradeço a todos, uma boa noite. A parte, nobre vereador. Sim? Pode. Quem é o primeiro, Débora? Pode escolher. Pode escolher qual o vereador. Não entendi. O Alexandre ou o Valdir pode ser. Ou o Salom. Valdir. Obrigado pela parte, senhor vereador. Queria parabenizar o senhor vereador por essa questão ali do Tomás Guedes. É uma questão que, pelo histórico, é necessária uma regularização fundiária da prefeitura naquele local. Nós sabemos que as terras colocadas ali foram vendidas ali por um atravessador que diz que as terras eram dele e não era. E as famílias foram vítimas das mentiras de um atravessador ali. E daí a justiça, inclusive, pediu a retirada dessas famílias de lá em meio à pandemia. Ou seja, para onde que essas famílias iam, né? Nós falamos na pandemia, fique em casa, e a justiça falando, saia da sua casa, né? Então, o ponto que a senhora vereadora colocou é muito importante. Eu queria parabenizar a senhora vereadora, e a gente espera que a prefeitura faça um projeto de regularização fundiária para que aquelas famílias não ficarem desamparadas. Obrigado. Deu tempo na nova vereadora. Agora sim. Com a palavra o vereador João JJ. Declinou. Com a palavra o vereador Paulinho Motos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, queria falar aqui de algo muito importante, inclusive o senhor pediu para assinar junto comigo aqui. Há muitos anos nós temos um problema grave na nossa cidade a respeito do álcool e das drogas. E eu sei que tem um CAPS na nossa cidade que faz um excelente trabalho. O senhor acho que já até trabalhou lá, né? O senhor sabe do excelente trabalho. Porém, nós temos uma deficiência há muitos anos aqui, que é do CAPS-AD. Um centro de atenção psicossocial exclusivo para pessoas que têm problema com álcool ou outras drogas. Então, a gente fez esse pedido para que a prefeitura tem que ser o mais rápido possível, porque é gravíssimo o que nós estamos vivendo aqui a respeito das drogas e do álcool na nossa cidade. A pandemia, então, eu falo com propriedade que há mais de 10 anos eu faço internação com dependentes químicos e eu sei que muitas vezes a prefeitura não dá conta de fazer tudo isso. Mas tem esse equipamento que vai ajudar muita gente e eu tenho a certeza, eu pedi aqui para o líder aqui, amém? Que olhe com atenção também, que lá no bairro do senhor, né, que o senhor representa também, o senhor sabe da dificuldade que tem. E o CAPS é um trabalho, mais do que um trabalho, é um trabalho de ressocialização, junto com tratamento, planejamento terapêutico, e dá uma perspectiva para a pessoa sair desse momento difícil e ir para a recuperação total da sua vida.
E queria parabenizar a Débora também pelo... Aqui nós pedimos, eu também pedi o Catatreco, onde tem juntado muita dengue na cidade, nós sabemos disso. Então que tomara que a nossa prefeita e todos que são responsáveis por isso possam olhar com atenção uma operação urgente Catatreco na nossa cidade. Queria parabenizar também aqui o Francisco de Souza Júnior, o Júnior Chiquito, que é nosso amigo em comum, meu amigo, meu irmão, além dos trabalhos que ele faz ali com a sua loja de pneu, atendendo várias cidades, né? Um trabalho fantástico aí de ajuda às pessoas carentes, ajudas também aos dependentes químicos, muitos trabalhos nós fazemos juntos, né? Arrecadando cestas básicas, internando pessoas, levando uma palavra. E para finalizar, senhor presidente, eu queria dar uns parabéns ao pastor Wagner Bonfim e à pastora Ana Maria Bonfim pelos 4 anos presidindo o campo das Assembleias de Deus aqui na nossa cidade de Tatuí. Mais do que liderar, ele fez um trabalho de revitalização em várias igrejas aqui na nossa cidade. Então, meus parabéns ao pastor Wagner e à pastora Ana Bonfim pelos 4 anos aqui na nossa cidade. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, novo vereador Paulinho Motos. Com a palavra o vereador Fábio Villanova. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, meus colegas e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Quero falar primeiro sobre o meu requerimento 271/21. Esse requerimento é fruto de uma denúncia de um morador. Ele mora na região do Dr. Laurindo e ele é cadeirante. E ele comentou comigo que ele vai para o seu trabalho pelo novo complexo viário Orlando Teles, e ele vai pela rua porque as calçadas não têm rampa de acessibilidade. E é uma obra nova aquela lá, né? E é inacreditável que essa obra não foi contemplada a acessibilidade para os deficientes. E hoje eu acabei indo lá para Santa Rita e também fui observando a duplicação da Teófilo Andrade Gama e também não tem acessibilidade. Então creio que as duas maiores obras aqui da nossa cidade, as obras viárias que revitalizaram 2 regiões, elas surpreendentemente não têm acessibilidade. E pensando nisso, eu fiz um outro requerimento, o 268, pedindo informações referente à quantidade e os locais que foram instalados rampas de acessibilidade e pisos táteis durante o último mandato da prefeita, de 2017 e 2020. E se tem previsão de execução de novas rampas de acessibilidade para o atual mandato. Nós tivemos também bastantes requerimentos aqui sobre a dengue, né? A dengue está um problema sério na cidade. Segundo o jornal O Progresso, temos 4,3 casos por hora, 103 casos por dia. Recebi também uma denúncia de um morador. Ele mora na região de um imóvel situado na rua Nhonhô da Botica 291, que é conhecido como Casarão dos Guedes. E ele e vários moradores da região estão com dengue, né? Então, a dengue, o problema da dengue é que depois as pessoas podem ter dengue hemorrágica. E a dengue hemorrágica pode ser fatal. Então, nesse requerimento, eu peço para que o poder público vistorie tanto o Casarão dos Guedes e também o complexo da fábrica que está abandonado. É só, obrigado. Obrigado, novo vereador Fábio. Com a palavra o vereador Márcio de Santa Rita.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente que nos assiste pela TV Câmara. Gostaria de falar referente a um requerimento de minha autoria, 208/21, requer da prefeita que informe se tem conhecimento do uso inadequado de aparelhos eletrônicos tais como telefone celular, tablets e congêneres por servidores municipais assemelhados durante o horário de serviço dentro das repartições públicas do nosso município. Eu tenho andado pelas repartições públicas, tenho ouvido os munícipes também, escutado as pessoas dizendo referente à utilização desses aparelhos celulares, muitas das vezes em horário de seus expedientes pelo funcionário público municipal, que às vezes acaba deixando de dar atenção para a sociedade e fica utilizando muitas das vezes o WhatsApp, enfim, outros meios de comunicação do aparelho sem dar a atenção necessária para a municipalidade. Então, estou fazendo esse requerimento para que a prefeita tenha conhecimento desse fato e que realmente os funcionários públicos municipais possam ter um pouco mais atento com a questão dos celulares nas repartições públicas durante o seu período de trabalho. Quero falar também de uma indicação da necessidade de revitalizar a Praça Ayrton Senna, na Vila Doutor Laurindo, a qual tem a necessidade urgente de melhorias em toda a sua estrutura. Estive lá verificando aquele local e há necessidade que realmente o secretário de Cultura, Turismo e Lazer do nosso município possa dar atenção na referente àquela praça que é de grande importância na nossa cidade. Quero falar também referente ao requerimento da nobre vereadora Débora Camargo, 235/21, requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de implementar lombadas na avenida principal do bairro Vida Nova. Semana passada eu fiz um requerimento, nobre vereadora, pedindo ao poder público também que possa verificar referente à velocidade que é utilizada pelos veículos que tiram racha naquela localidade, muitas reclamações, parabéns à nobre vereadora, e que o poder público possa tomar uma atitude o quanto mais rápido possível, para que de repente não venha acontecer um acidente lá naquela avenida que é a nossa região onde eu moro. Então, o tempo é curto demais, quero agradecer também ao nobre vereador João Éder, requer da prefeita informa a possibilidade de gramar o campo de futebol localizado entre as ruas Anísio Mariano Correia, Boa Ventura, Antônio Cunha, no residencial Astória. Obrigado por também incluir o meu nome, que acreditamos que aquela região também tem necessidade, também tem uma área de esporte lá que possa, os adolescentes, os adultos, possam utilizar desse espaço que é de grande importância. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador Márcio. Com a palavra, a vereadora Michele Vaz. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores e a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu quero destacar um requerimento de minha autoria, número 228/21, que pede a possibilidade de providenciar cascalhos e pedras nas ruas do bairro Bambuzal, pois a atual situação está intransitável. Eu recebi alguns moradores que vêm se queixando da situação difícil a qual a estrada municipal lá se encontra. Então eu faço esse requerimento e que o Poder Executivo possa dar uma atenção também. Peço o requerimento 230/21, fala sobre a possibilidade da colocação de cestos de lixos ou lixeiras em locais apropriados e já existentes, ou aumentar o número de dias da coleta de lixo no bairro Rio das Pedras, considerando que a atual coleta é feita apenas 2 vezes por semana. Conforme os munícipes
solicitam providências sobre essas lixeiras. O que está acontecendo? Há poucas lixeiras, então há um acúmulo de lixo, porque o lixo é recolhido apenas 2 vezes por semana, e com esse acúmulo, os cachorros vão lá, rasgam os sacos, né? Aumenta o número de insetos. Então, isso tem causado um verdadeiro transtorno para as pessoas que são moradoras lá do bairro Rio das Pedras. Então, eu gostaria de pedir mais uma vez uma atenção especial aos bairros rurais que tanto vêm sofrendo na nossa cidade com a falta de manutenção de estradas e de outras solicitações a qual nós estamos fazendo. Também o requerimento 231, que é de minha autoria, fala sobre a possibilidade da restauração da calçada da Praça José Florencio, na altura da rua Eurides Ribeiro Tavares, no Jardim Vanderlei, que destaca, eu quero destacar que a calçada, blocos de concretos saíram, né, da calçada por causa de árvore, da raiz da árvore, e eu pude vistoriar, ver a dificuldade que isso tem causado lá naquela praça. Porque isso pode ocorrer até acidentes com as pessoas que frequentam aquela praça. Então, eu gostaria de pedir atenção aí a essa praça no Jardim Vanderlei. Os moradores vêm tirando foto, vêm fazendo denúncia na ouvidoria e o problema precisa ser resolvido. Obrigada. Obrigado, nobre vereador Michele Vaz. Com a palavra o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste pela internet, uma boa noite a todos. Primeiramente, queria parabenizar o vereador Paulinho pela colocação que fez da necessidade de Tatuí ter um CAPS AD. Tinha feito no ano 2019 uma colocação aqui nesta Câmara, que segundo a lei, cidades com mais de 70 mil habitantes já têm tamanho necessário para ter um CAPS AD. Mas eu tenho que colocar esta casa, que a gente não ter um CAPS AD, infelizmente não é só culpa da prefeitura aqui de Tatuí. É culpa também do presidente Jair Bolsonaro. Na nota técnica do Ministério da Saúde 2019, o senhor Jair Bolsonaro começou a retroceder com o tratamento humanizado do CAPS. A nossa região foi uma das regiões que mais teve, historicamente, manicômios na América Latina, região de Sorocaba, que eram, na verdade, casas de torturas que se eletrocutava e torturava a gente, porque se entendia que eram loucos. E daí foi construída uma luta do pessoal da saúde, da área psicossocial, que é a luta antimanicomial, e o CAPS é fruto dessa luta, que o CAPS é um tratamento humanizado. E o Ministério da Saúde, hoje, ele vai pelo caminho contrário. Ele quer voltar às casas de tortura. Os senhores podem observar nessa nota técnica do Ministério da Saúde do ano 2019, se não me engano, do mês de fevereiro. Senhores, vou falar de segurança pública. Em 2019, em agosto, teve uma onda de furtos, se eu não me engano, em 2 meses foram 24 furtos, roubos e assaltos na zona sul da cidade, no extremo sul da cidade, nos bairros rurais, do Gramado, Campinho, Palanque e Queimador do Meio. Inclusive trouxe até aqui representante da Polícia Civil, da Guarda Municipal e também da Polícia Militar, para que fosse feita uma operação em conjunto para evitar esses furtos. Na época deu muito certo e volta a ter esses furtos. Eu tenho 3 colocações aqui. Uma, quebraram a casa inteira da pessoa, assaltantes armados, furtaram toda a casa e 9 bois roubados. A segunda, roubaram os pertences, entre eles uma televisão. E o terceiro, 2 invasões na região, em um único dia, no mês de janeiro. Então eu faço uma questão para as 3 áreas da nossa segurança pública se atentarem àquela região. Sobre o Covid-19, os senhores devem estar sabendo que a cepa
do novo coronavírus lá de Manaus, a cepa brasileira, foi identificada em Araraquara. Por que foi identificado na cidade de Araraquara? Porque a cidade de Araraquara faz testagem, coisa que Tatuí não faz, em massa e estratégico. Então, eu queria questionar, não vou ter tempo para falar, o que a Prefeitura de Tatuí já está preparada para a nova cepa que vai vir? Porque vai ser drástico essa nova cepa. Se deu em Araraquara, já deve estar por aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Eduardo Salum. Passo a presidência ao novo vereador Márcio Santa Rita, que eu vou fazer o uso da palavra. Pois não, nobre vereador Marquinho, uso da palavra. Senhor presidente em exercício, vereador Márcio Santa Rita, nobres vereadores aqui presentes, senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Gostaria, senhor presidente, de falar do meu requerimento de 202/2021 e de outros requerimentos também, aonde a gente solicita uma maior atenção da nossa prefeitura em relação ao fumacê, que se realizem em vários locais do nosso município, em vários bairros. Isso é muito importante. Eu solicito também para que a secretaria competente faça um planejamento disso, um planejamento preventivo, né, que coloque no cronogramas, né, dessa secretaria, para que se realizem esse fumacê nas áreas mais críticas da nossa cidade. Então é muito importante isso. O setor de zoonoses está fazendo um bom trabalho, mas isso daí é um trabalho preventivo. Eu acho que tem que ser semanalmente um trabalho desse. Então é muito importante, porque evita a proliferação de insetos, né, de mosquitos, etc. Então é muito importante isso. E em cima disso também, eu fiz uma moção de aplauso no setor de fiscalização no nosso município, para a senhora Débora Miranda Sines Gales e o senhor João Carlos Costa, o Tico. Por que eu fiz isso? Eles fizeram uma notificação de mais de 1.500 terrenos aqui no nosso município, que estavam numa situação complicada. E esses terrenos, eu solicito para que os donos desses terrenos que verifiquem, que tenham uma atenção maior, porque a dengue está aí. E a dengue tem a parte pública, tem que ser feito esse fumacê, tem que ser feito o trabalho preventivo, mas tem o trabalho da população também. Tem muitas pessoas que têm esses terrenos aí, baldios, e outra, as pessoas jogam copo plástico, caneca, alguma coisa assim, e com isso há a dengue, essa proliferação dos mosquitos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E o setor da prefeitura realizou mais de 1.500 anotações em relação a esses terrenos. Então, parabéns ao setor de fiscalização da nossa prefeitura. E também fiz um requerimento de 251, aonde eu fiz uma solicitação em relação às lixeiras do Ribeirão, lá do Manduca. Que a prefeitura faça uma parceria, né, o PPP, parceria público-privado, para que coloque essas lixeiras. Finalizou o seu tempo. É isso, senhor presidente. Obrigado. Em votação aos requerimentos.
Aprovado por 13 votos os requerimentos. Coloco em votação as moções. As moções. Isso aqui é devolvível. Está devolvido. Aprovado por unanimidade as moções. Requerimentos à prefeita, números 198, 200 a 246, 248 a 265, 267 a 286, 288, 289, 291 a 300, 302 a 304, 306 e 307 de 2021. Requerimento às comissões 199, 247, 266, 287, 290, 301 e 305 de 2021. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei do Legislativo. Projeto de lei número 10, de autoria do Legislativo. Dispõe sobre a criação do programa Amigo da Escola no âmbito do município de Tatuí. Autoria, vereador Fábio Villanova. As comissões. Deu tempo certinho, viu, João? Não tem votos pesados hoje. Bom, convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária após esta sessão ordinária, onde serão discutido e votado o seguinte projeto de lei. Projeto de lei 006 de 2021, do Executivo. Então, convoco todos os vereadores após essa sessão ordinária para uma sessão extraordinária. Precisa de um tempinho para colocar? Bom, nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.